Você já imaginou se alguém, há mais de 2.500 anos, tivesse predito com tanta precisão a ascensão e queda de impérios que ainda nem existiam? E se eu te dissesse que ele não apenas fez essas previsões, mas também falou sobre o nosso tempo? É impressionante, não é? Esse homem foi um jovem judeu chamado Daniel, que foi levado prisioneiro para a Babilônia. Lá, Deus lhe revelou visões incríveis sobre o futuro, uma visão que atravessou os séculos e ainda tem muito a nos dizer hoje. Mesmo estando longe de sua terra, Daniel permaneceu fiel a Deus, e por causa dessa fidelidade, Deus o escolheu para revelar segredos que permaneceriam guardados até o fim da história. E o que vamos ver agora não são invenções ou suposições, mas profecias que já se cumpriram, muitas delas com uma precisão surpreendente. Vamos falar sobre a estátua que Daniel viu, a qual mostrou a história do mundo. O rei Nabucodonosor, da Babilônia, teve um sonho tão perturbador que ele não conseguia lembrar o que sonhara. Desesperado, ele ameaçou matar todos os seus conselheiros se eles não lhe dissessem qual fora o sonho e o que ele significava. Foi aí que, com a ajuda de Deus, Daniel não apenas revelou o sonho, mas também explicou seu significado. O rei havia visto uma enorme estátua feita de diferentes materiais. A cabeça era de ouro, representando o próprio Império Babilônico. O peito e os braços de prata simbolizavam o império dos Medos e Persas, que viria em seguida. A barriga e as coxas de bronze falavam do Império Grego, que seria comandado por Alexandre, o Grande, que conquistaria o mundo. As pernas da estátua, de ferro, representavam o poderoso Império Romano, que dominaram várias nações por séculos. E os pés, feitos de uma mistura de ferro e barro, apontavam para um tempo final, quando reinos fortes e fracos coexistiriam. Mas o que realmente chamou a atenção foi a pedra que não foi cortada por mãos humanas. Ela atingiu os pés da estátua, destruindo completamente a estátua. Essa pedra cresceria até se tornar uma montanha que encheria toda a terra. Essa pedra, é claro, representa o reino de Deus, que virá para substituir todos os reinos humanos. É um reino eterno, que nunca será destruído. E como está escrito em Daniel 2:44, nos dias desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que nunca será destruído e que nunca será dominado por outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os acabará, mas esse reino durará para sempre. E é isso que nos deixa maravilhados. A história confirma que tudo aconteceu exatamente como Daniel previu. Babilônia caiu diante dos medos e persas, que foram superados pelos gregos. E os gregos, por sua vez, cederam espaço para o Império Romano. Atualmente, muitos estudiosos acreditam que estamos vivendo no tempo dos pés de ferro e barro, onde governantes fortes e fracos coexistem, formando alianças instáveis. Esse é o cenário que Daniel previu, e ele não estava errando. Estamos vivendo, de certa forma, esse momento de transição entre os reinos da terra e a iminência do reino de Deus. Mais tarde, Daniel teve outra visão que também traz uma mensagem importante sobre os impérios que dominariam a história. Ele viu 4 feras saindo do mar, cada uma representando um império. A primeira, que parecia um leão com asas de águia, representava a Babilônia em seu auge de poder. A segunda fera parecia um urso com 3 costelas na boca, simbolizando o Império Medo-Persa, que conquistou 3 grandes reinos em sua ascensão. A terceira fera era como um leopardo com 4 asas e 4 cabeças, representando o Império Grego, que sob Alexandre, o Grande, conquistou terras rapidamente, espalhando sua influência por todo o mundo conhecido na época. Mas a quarta fera, essa era diferente de todas as outras. Uma criatura assustadora, com dentes de ferro e 10 chifres, representava o Império Romano e seus sucessores, que deixaram uma marca de terror e controle sobre as nações por séculos. No entanto, o que chama ainda mais a atenção nessa visão
é que de um dos chifres dessa fera surgiu um pequeno chifre, que arrancou 3 dos chifres originais. Esse chifre pequeno tinha olhos como os de homem e uma boca arrogante que falava contra Deus. Ele fez guerra contra o povo santo de Deus e por um tempo prevaleceu sobre eles. Essa figura é amplamente identificada pelos estudiosos da Bíblia como o Anticristo, o governante final que se levantará contra Deus e seu povo nos últimos dias. Em Daniel 7:25 está escrito: Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os santos e tentará mudar os tempos e as leis, e os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. Este chifre pequeno é a figura que se assemelha ao líder maligno do fim dos tempos, que vai surgir e perseguir os fiéis. E se você parar para pensar, essa descrição se encaixa perfeitamente com a besta mencionada no livro de Apocalipse, capítulo 13. Assim como o Anticristo, essa besta também persegue os santos e fala contra Deus. As semelhanças são impressionantes e nos mostram que essas profecias não são apenas histórias do passado, mas estão apontando para um futuro que pode estar mais perto do que imaginamos. O que se segue na visão de Daniel é ainda mais revelador. Quando ele vê o Ancião de Dias, uma representação de Deus no seu trono de julgamento, fica claro que no fim o poder será retirado do chifre pequeno e dado aos santos do Altíssimo. E é essa a verdadeira vitória final. O reino de Deus triunfará sobre todos os reinos terrenos. Daniel também nos traz uma das profecias mais precisas e fascinantes de todas. No capítulo 9, ele recebe uma revelação do anjo Gabriel, que revela um plano detalhado para Israel e para o mundo. A profecia das 70 semanas é algo que impressiona pela exatidão. Quando o anjo diz que 70 semanas estão determinadas sobre teu povo e tua cidade santa, ele se refere a um período de 490 anos, divididos em 3 partes. 7 semanas, 49 anos, 62 semanas, 434 anos e uma última semana de 7 anos que ainda está por vir. As primeiras 7 semanas, 49 anos, falam da reconstrução de Jerusalém após o cativeiro babilônico. Essa parte já se cumpriu. Depois, as 62 semanas, ou 434 anos, levam até a vinda do Messias. E é aqui que entra um detalhe impressionante. O cálculo exato dos 483 anos entre o decreto de Artaxerxes, rei da Pérsia, para reconstruir Jerusalém, até a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. São 483 anos exatos, como Daniel previu, mas a 700ª semana ainda está por acontecer. Ela se refere a um período futuro, que é conhecido como a Grande Tribulação. Durante essa semana, um governante fará um acordo com muitos, mas no meio desse período, ele quebrará esse pacto, interrompendo os sacrifícios e estabelecendo a abominação da desolação. Algo que também é mencionado por Jesus em Mateus 24, como um sinal claro antes de sua segunda vinda. Esse governante ou chifre pequeno será uma figura central nos últimos dias, e suas ações marcarão o fim da história conforme a conhecemos. O que Daniel profetizou sobre o Anticristo e o fim dos tempos, com o controle global e a tentativa de destruir a fé, já começa a se alinhar com eventos do nosso tempo, o que torna essa profecia ainda mais relevante. Mas, como sempre, Daniel nos lembra que, apesar de toda essa tribulação, a vitória final será de Deus. A história de Daniel não é só sobre impérios caindo e surgindo. Ela é sobre o domínio eterno de Deus e a promessa de que, no fim, Ele será o Rei Supremo. Tudo que foi predito, inclusive o governo do Anticristo, culminará na derrota desse mal e no estabelecimento de um reino eterno, onde os fiéis reinarão com ele. Uma das ideias mais impactantes que aparece nas profecias de Daniel é a abominação desoladora. Esse é um termo que aparece várias vezes e descreve um evento de extrema profanação do lugar santo.
algo que marcará o auge da rebelião humana contra Deus. Em Daniel 11:31, lemos: Dele saíram forças que profanaram o santuário e a fortaleza. Tiraram o sacrifício diário e colocaram a abominação desoladora. No passado, essa profecia se cumpriu parcialmente quando Antíoco Epifânio, um governante grego, profanou o Templo de Jerusalém em 167 a.C. Ele iniciou uma perseguição cruel contra os judeus, proibindo a prática da lei de Moisés e tentando destruir a fé e cultura judaicas. Como um ato sacrílego, ele colocou um altar dedicado a Zeus dentro do templo e sacrificou um porco, animal considerado impuro pelos judeus, sobre o altar sagrado. Ele substituiu os sacrifícios diários com rituais pagãos, o que gerou uma revolta profunda entre o povo de Israel. Essa revolta, conhecida como a Revolta dos Macabeus, levou à recuperação do templo e à restauração do culto a Deus, um evento comemorado até hoje durante o Hanukkah, a festa das luzes. Porém, mesmo que o ato de Antíoco tenha cumprido parcialmente essa profecia, ele é considerado apenas um modelo do que virá no futuro. Ele é um tipo do anticristo, uma figura que agirá de forma semelhante quando, na época final, o Templo de Jerusalém será novamente profanado. A abominação desoladora, portanto, não se limitou àquele evento histórico. Ela é um sinal claro de que, no futuro, haverá uma última tentativa de destruir o culto verdadeiro a Deus e a fé dos seus seguidores. E é esse evento, esse ponto de ruptura espiritual, que marcará o final dos tempos. Mas não se engane, assim como no passado, a vitória final será de Deus. No livro de Apocalipse, vemos essa mesma figura do anticristo surgindo e tentando destruir tudo o que é sagrado. A profecia se repete, mas com uma intensidade ainda maior. A última abominação desoladora será o culminar de todo o mal que se levantou contra Deus e sua verdade. Mas é importante lembrar, mesmo que pareça que o mal vai prevalecer por um tempo, o final já está escrito e a vitória é de Deus. Em Daniel 12, encontramos algumas das revelações mais claras sobre o futuro, incluindo a ressurreição e o julgamento final. Daniel vê que, nos últimos dias, muitos dos que estão dormindo no pó da terra ressuscitarão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Essa passagem é uma confirmação poderosa da realidade do julgamento divino e da separação final entre os justos e os injustos. Este conceito de ressurreição dupla, onde os justos e os injustos são ressuscitados para destinos completamente diferentes, é um dos fundamentos mais profundos da esperança cristã. A separação entre o bem e o mal será feita de forma definitiva e eterna. E essa é uma verdade que se estende ao Novo Testamento, onde Jesus fala sobre a separação entre as ovelhas e os bodes, aqueles que pertencem ao seu reino e aqueles que escolhem se opor a ele. Neste capítulo, Daniel também recebe a ordem para selar o livro até o tempo do fim, o que indica que muitas das profecias só seriam plenamente compreendidas quando os eventos começassem a acontecer. Ou seja, o entendimento completo dessas visões viria à medida que os acontecimentos se desenrolassem ao longo da história. Essa instrução para selar o livro é, na verdade, uma forma de Deus dizer que o cumprimento de seus planos seria gradual. A humanidade, ao longo dos séculos, precisaria de tempo para entender as mensagens divinas à medida que se aproximasse do fim dos tempos. E é exatamente o que estamos vendo hoje. À medida que os sinais dos tempos se tornam mais evidentes, as profecias de Daniel e outros livros da Bíblia começam a fazer mais sentido para nós. Nos últimos dias, muitas dessas profecias de Daniel estão se tornando mais compreensíveis. A Bíblia nos alerta para os eventos que estão prestes a acontecer, e a junção de fatores políticos, tecnológicos e espirituais parece indicar que estamos vivendo exatamente no período que Daniel previu. O mundo está cada vez mais preparado
para os eventos descritos em Apocalipse e em outras partes das Escrituras. A crescente instabilidade mundial, os conflitos e as tensões são sinais de que o fim está mais próximo. As profecias de Daniel não foram dadas para nos amedrontar, mas para nos preparar. Elas nos lembram que, embora o mundo esteja cada vez mais turbulento, Deus tem o controle total da história. Ele está no comando e nada escapa ao seu plano divino. A vitória final será do reino de Deus. E isso é uma certeza que devemos carregar em nossos corações. A pedra que Daniel viu, que não foi cortada por mãos humanas, destruirá todos os reinos terrenos e estabelecerá uma justiça eterna. Esse é o reino de Deus, que nunca será abalado. E acredite, você foi chamado para fazer parte desse reino. Enquanto os reinos deste mundo se abalam, o reino de Deus permanece firme e inabalável, oferecendo um refúgio eterno para aqueles que permanecem fiéis. O que as profecias de Daniel nos mostram é que, independentemente das dificuldades e provações que enfrentamos agora, há uma promessa de que Deus trará justiça e restauração. Ele não nos deixou desamparados. Pelo contrário, Ele nos deu uma visão clara do que está por vir para que possamos nos preparar. E a melhor preparação é manter a fé, viver com integridade e estar sempre alertas para os sinais dos tempos. Se esse estudo te abençoou de alguma forma, não guarde apenas para você. Compartilhe com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e entender o que está por vir. Inscreva-se no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem sua fé e ampliam seu entendimento das Escrituras. Lembre-se, o reino de Deus é eterno e você foi chamado para fazer parte dele, não importa o que aconteça no mundo. Enquanto o mundo muda e as nações passam, a palavra de Deus permanece fiel e verdadeira. E no final, o reino de Deus será o único que permanecerá. Que você possa ser um agente dessa transformação, vivendo a sua fé com coragem e esperança até o fim. Até o próximo estudo.